Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, o CCNA Router Switching, Introdução às Redes. Eu sou o professor Álvaro Barros e a gente vai estar dando uma passada hoje no capítulo 6, que é o capítulo que trata da camada de rede, se baseando no modelo OSI, né? Essa camada é a mesma camada interredes ou internet do modelo TCP/IP. Então o que a gente vai estar dando uma olhada hoje? A gente vai ter uma visualização de como que os protocolos e serviços dessa camada suportam comunicação nas redes, como que os roteadores permitem a conectividade ponto a ponto, determinar o dispositivo adequado para fazer o roteamento do tráfego, como que faz a configuração básica de um roteador. Então hoje a gente já começa a mexer um pouquinho na configuração básica de um roteador. Dá uma olhada em protocolos da camada de rede, que é o conteúdo do capítulo 6, roteamento, roteadores dos equipamentos e fazer a configuração de um roteador Cisco, uma configuração básica, e no final a gente dá um pequeno resumo do que foi a aula aí. A camada de rede. Aqui a gente está visualizando o modelo OSI, é um modelo proposto de 7 camadas, é um modelo de referência. Nós já demos uma olhada nas duas camadas inferiores, né? A gente já deu uma repassada na camada física, na camada de enlace de dados. Já comentou mais ou menos o que elas duas fazem na pilha do protocolo. E hoje a gente vai estar olhando essa camada aqui, ó, onde está escrito pacotes acesso. Aqui é a camada de rede do modelo de referência OSI. As camadas superiores a gente vai estar olhando mais para frente. Então hoje a gente vai dar uma focada, um resumo nessa parte aqui. O que acontece aqui? Que tem aqui, por exemplo, determinação de caminho e toda a parte de endereçamento lógico. Então, nessa camada de rede, olhando aqui o modelo OSI, a gente tem a camada de rede aqui, que é a camada número 3, de baixo para cima. Existe a comunicação entre os hosts, então ela vai estar fazendo uma verificação de endereçamento, atribuição do endereçamento lógico de origem, destino, determinação da rota ou do melhor caminho. Então tudo isso vai estar acontecendo aqui nessa camada de rede aqui do modelo OSI. E visualizando aqui um comparativo entre o modelo de referência OSI, aqui à esquerda, e o modelo TCP/IP, aqui à direita. Então, por exemplo, as duas camadas inferiores do modelo OSI, camada física e a camada de enlace, elas correspondem à camada de rede do modelo TCP/IP. A camada de rede do modelo OSI, que é a camada que nós vamos estar estudando hoje, ela corresponde à camada de internet do modelo TCP/IP. Então, um comparativo entre as camadas, a camada de transporte do modelo OSI corresponde à camada de transporte do TCP/IP, e as três camadas superiores do modelo OSI, seção, apresentação e aplicação, elas correspondem à camada de aplicação do modelo TCP/IP. Então, só um comparativo entre as camadas. E o que nós vamos estar estudando hoje? Baseado aqui no modelo OSI, a gente vai estar falando bastante sobre camada de rede, mas sabendo que essa camada de rede do modelo OSI é a mesma camada internet do modelo TCP/IP. Então, tudo que nós falarmos aqui que acontece na camada de rede, também acontece na camada de internet do modelo TCP/IP. A camada de rede, o que acontece ali? Transporte de ponto a ponto, ou seja, entre os equipamentos diretamente conectados de um ponto ao outro, vai fazendo o estabelecimento dessa comunicação, vai passando o pacote de um ponto ao outro. Então ali toda vez que ele chega num determinado ponto intermediário, por exemplo, tem que observar, tem que verificar a origem e destino para poder saber se vai ter que reencaminhar aquele pacote. Nessa camada de rede acontece endereçamento de dispositivos finais. Então é aqui que vai acontecer toda a parte de endereçamento lógico, endereçamento IPv4, endereçamento IPv6, tudo aqui. Encapsulamento dos dados, roteamento e o próprio desencapsulamento, até para poder verificar a questão de rota, para verificar a questão das redes de destino, rede de origem, endereçamento do host de destino, endereçamento do host de origem. Tudo isso vai estar acontecendo aqui dentro dessa camada de rede do modelo aqui OSI ou da camada de internet do modelo TCP/IP.
Protocolos da camada de rede. Alguns protocolos comuns, esse daqui é o que a gente vai estar estudando como foco do nosso curso. IPv4, IPv6. Aqui abaixo alguns protocolos mais antigos que basicamente nem são mais utilizados hoje. Então, praticamente a gente só vai estar visualizando IPv4 e IPv6. Como característica do próprio protocolo IP, ele sempre que o dado está sendo encapsulado no momento da transmissão, então ele está descendo lá da camada de aplicação, está sendo encapsulado para ser transmitido. No momento em que você quer acessar, por exemplo, um site na internet. Então vai acontecendo o encapsulamento dos dados em cada uma daquelas camadas. Quando sai da camada de transporte, sai ali um segmento e chega na camada de rede ou de internet, dependendo do modelo. Chegando lá, o que vai acontecer naquela camada? A camada de rede adiciona um cabeçalho naquele dado que chegou, adiciona um cabeçalho e faz um novo encapsulamento, gerando uma nova PDU, que a gente chama, e essa PDU será o pacote. Tá? Esse pacote vai ser jogado para as camadas de baixo, e aí a gente já viu o que acontece, até ser transmitido. Quando chega no destino, o destino vai desencapsulando o pacote, até chegar lá na camada de rede, verifica o cabeçalho, e aí vai verificar as informações de host de origem, host de destino, para poder entregar para a camada superior. Então, no momento da transmissão, vai acontecer o encapsulamento, gera o pacote. No momento da recepção, acontece o desencapsulamento, esse pacote é aberto, há uma verificação do cabeçalho e entrega para as camadas superiores. Então, como característica, o IP ele é sem conexão, ou seja, não é necessário estabelecer uma conexão entre a origem e o destino antes de encaminhar os pacotes. Ele simplesmente pega e retransmite. Melhor esforço, por isso ele é não confiável. A entrega não é garantida. O pacote IP não garante a entrega. E é independente do meio físico. Quem se preocupa com o meio físico, nós já vimos que é o quê? A camada de enlace. Ela que se preocupa com o meio físico. A camada de rede, o IP, para ele não importa. É insignificante qual é o meio físico. Ele vai encapsular o dado, joga para a camada de enlace. E ela que se vire para poder acessar o meio físico de transmissão. Então o IP ele acontece a transmissão independente do meio físico. Então, ó, sem conexão. Ele não tem que estabelecer uma conexão antes de enviar o dado. Simplesmente o remetente não sabe nem se o destinatário está ligado, está presente, não está. Se o dado chegou, se o receptor pôde ler o dado, receber aquele dado, ele não tem noção. E o destinatário, o host destino, não sabe nem quando aquele dado vai chegar. Então, ele simplesmente, o IP envia, pega, encapsula e joga para ser enviado. Entrega de melhor esforço. Uma das características do pacote IP, tá, é quando ele chega na internet, por exemplo, que ele vai passar por diversos roteadores, ele vai buscar sempre o melhor esforço para chegar até um determinado destino. E esse melhor esforço vai ter alguma referência em cima da métrica, que é a métrica do caminho que ele vai escolher, seja a velocidade do link. Então, de acordo com o tipo do protocolo de roteamento, se a rota está utilizando rota estática ou protocolos dinâmicos, então tudo isso. Ele vai buscar sempre o melhor esforço para poder chegar de uma origem até o destino. Então, os pacotes são roteados pela rede rapidamente. E um problema, alguns podem ser perdidos no caminho. Imagina que eles podem, cada pacote pode inclusive seguir caminhos diferentes até chegar ao seu destino. Então, como ele é um protocolo não confiável, o IP, esse protocolo IP, não garante que todos os pacotes serão recebidos. E para que isso aconteça, para que haja essa verificação dessa recepção e garantia da entrega, né, quem cuida disso são outros protocolos. Por exemplo, os protocolos da camada de transporte. Eles é que cuidam se vai ter uma garantia de entrega ou não daquele pacote. O IP não tem essa garantia. Ele simplesmente pega e encapsula para poder enviar. Não quer saber se chegou, se não chegou, por onde foi. Outra característica que a gente acabou de falar, independe do meio físico. Mais uma vez, quem cuida de controlar o meio físico? Camada de enlace que se prepara lá
prepara o quadro, formata o quadro de acordo com o tipo do meio de transmissão. O IP não, encapsulou e joga para a camada de baixo. E a camada de baixo, que é a camada de enlace, que cuida dessa questão do acesso ao meio físico. Então, para ele, tanto faz se vai ser Ethernet, se vai ser link serial, se eu vou ter cabeamento de fibra ótica, se eu vou ter novamente Ethernet, se eu vou ter uma transmissão sem fio. Porque quem cuida em cada um desses segmentos ponto a ponto, quem cuida de preparar o quadro para transmissão e acesso ao meio físico é a camada de enlace. A camada de rede pega simplesmente, faz o endereçamento, cuida de toda a parte de IP, cria uma PDU chamada pacote e joga para a camada de enlace. A camada de enlace pega essa PDU que chegou para ela, né, que é o pacote, adiciona lá cabeçalho, trailer, gera o quadro. Nesse quadro está já as informações, toda a sinalização e codificação de acordo com o meio de transmissão. E aí ele encaminha ali. Então aqui vai gerar um quadro, aqui no link serial gera outro quadro, na fibra ótica gera outro quadro. Então vão variando os quadros até chegar ao destino. Mas o IP, o pacote, a PDU, pacote que foi gerada lá, tanto faz, ela não vai sofrer modificação. O encapsulamento, que é a geração de pacotes. Então, mais uma vez, o encapsulamento da camada de transporte. Então, quando chega na camada de transporte lá, que a aplicação está gerando, chega na camada de transporte, é adicionado um cabeçalho de segmento, e aqui cuida dos protocolos da camada de transporte. Vão gerar uma nova PDU, essa nova PDU é o segmento, e joga para a camada de rede. Quando chega na camada de rede, vai acontecer o encapsulamento da camada de rede. Esse encapsulamento pega a PDU que chegou da camada de transporte, que é chamada segmento, adiciona o cabeçalho IP, que é o cabeçalho da camada de rede. Muitas vezes a gente fala também cabeçalho de camada 3, tá? Que é a camada de rede, cabeçalho IP, adiciona aqui. Gerou uma nova PDU, ou seja, isso tudo aqui é encapsulado numa nova PDU, e essa PDU é chamada de pacote IP. Então a camada de rede, ela adiciona o cabeçalho para que os pacotes possam ser roteados através das redes. Então toda vez que esse pacote sair de uma origem e até o destino, se chegar em um roteador, por exemplo, ele vai ter que abrir esse pacote para poder verificar no cabeçalho IP a parte de endereçamento de origem e destino, para ele poder verificar quais as redes e para saber aonde que vai estar encaminhando aquele pacote. Cabeçalho do pacote IPv4. Os dados, quando chegam da camada superior para a camada de rede, vai ser gerada uma nova PDU, que é a PDU pacote. Nessa PDU é adicionado o cabeçalho da camada de rede, como nós já vimos lá, agora há pouco, um pouco mais atrás. E o que a gente encontra nesse cabeçalho são essas informações: versões, tamanho, time to live, ou seja, o tempo de vida do pacote. Esse time to live, que a gente chama de TTL, é mais ou menos a contagem de saltos que o pacote vai ficar ativo até chegar ao seu destino. Então ele tem uma contagem regressiva que, se chegar a 0, o pacote é descartado na rede, e aí o host destino não recebe. Endereçamento IP de origem, endereçamento IP de destino, checksum, comprimento, uma parte para verificação de erro. Tudo isso aqui é encontrado dentro do cabeçalho IPv4. O cabeçalho do IPv6 é um pouco diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Algumas limitações do IPv4. Redução do endereço IP, praticamente já acabou no mundo. Expansão da tabela de roteamento, porque a tabela de roteamento é baseada em redes, são várias redes. E falta de conectividade ponto a ponto, porque ele não tem aquela característica de necessidade de estabelecer uma conexão. Apresentação do IPv6. O IPv6 tem um espaço de endereçamento bem mais avançado do que o IPv4. Trabalha com melhor manejo de pacotes, ou seja, o próprio gerenciamento do IPv6 é muito melhor. Elimina a necessidade de NAT. NAT é a tradução de endereços de uma rede. Uma vez que eu posso ter dentro da minha empresa uma rede com uma determinada faixa de IP, e o que tem que estar na internet, diretamente ligado na internet, tem que ter um IP público, e a quantidade de IP público é muito reduzida. Então eu utilizo endereços IPs, IPv4 no caso, privado dentro da minha empresa. O meu roteador que liga a rede da minha empresa
com a internet, possui IP público numa ponta, na ponta diretamente ligada na internet, possui IP privado na ponta ligada dentro da minha empresa, e ele faz o processo de NAT, de tradução de endereços. Então toda vez que um tráfego de dentro da minha rede quiser ir para a internet, ele vai sair, no momento que passa pelo roteador, há uma troca ali, e a saída para a internet sai como origem aquele IP público do meu roteador. Então ele há um processo de tradução de endereços. Isso foi utilizado e é bastante utilizado justamente para tentar minimizar essa grande falha da quantidade de endereçamento IPv4. Com o IPv6 isso não precisa. E o protocolo IPv6 também ele é bem mais seguro. Ele possui uma integração de segurança muito melhor. E aí um comparativo. Endereçamento IPv4, aproximadamente 4 bilhões de endereços. Endereçamento IPv6, 341 decilhões, ou seja, é muito endereço IPv6. Encapsulamento do IPv6, aqui a gente pode ver um comparativo entre os dois cabeçalhos, cabeçalho IPv4, cabeçalho IPv6. A gente observa que o cabeçalho IPv6 ele é muito mais simples do que o cabeçalho IPv4. Isso torna o protocolo melhor, mais leve, mais seguro. Então a gente tem, por exemplo, endereçamento de origem e de destino, isso mantém nos dois. A versão, para fazer a identificação da versão daquele pacote IP. Classe de tráfego, identificação de fluxo. Então, onde está verde aqui, ó, são campos novos do IPv6. Onde está essa cor verde clarinha, nome e posição alterados do IPv6, ou seja, manteve a informação que tinha no IPv4, porém mudou um pouco a nível de posicionamento dentro do cabeçalho. Então, o cabeçalho IPv6, versão, classe do tráfego, identificação do fluxo de informação, comprimento, próximo cabeçalho, quantidade de saltos, mais ou menos aquele TTL, e o endereçamento de IP de origem, endereçamento IP de destino. Aqui a gente pode observar, usando uma ferramenta que é o Wireshark, uma ferramenta de captura de dados numa rede, o campo de cabeçalho IPv6, que a gente consegue identificar um endereçamento IPv6 aqui, ó, 2001, 6F8, 102D, 0. Aqui está usando inclusive uma técnica de abreviação de endereçamento IPv6. Aqui seria 06F8, está omitindo o 0 à esquerda. Aqui seria um conjunto de 4 zeros. Ele omite os zeros à esquerda também. A mesma coisa aqui, ó, 2D0. Então, a gente consegue analisar. E aí você tem aqui, ó, próximo cabeçalho, comprimento do payload, tudo dentro da informação. Ó, endereçamento destino, endereçamento origem, usando o MAC de origem, usando endereçamento IP de origem. A gente consegue ver tudo isso daqui dentro do próprio cabeçalho. Então, essa ferramenta é bem legal. A gente consegue visualizar o tráfego a fundo. Tabela de roteamento de host. Todo equipamento, todo host, ele precisa ter uma noção mais ou menos a nível de qual a rede que ele está conectado e para onde ele tem que encaminhar. Então o próprio equipamento nosso próprio desktop aqui, o laptop, ele possui uma tabela do host de roteamento. Então se vocês derem o comando route print, vai estar mostrando para vocês. E aí vai estar mostrando aqui, ó, rede destino. É importante, toda a tabela de roteamento ela é baseada em redes, não em endereços de hosts, endereços de redes. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma rota padrão 0000 com a máscara 000, vai para onde? E ele já tem de cara aqui o endereço do gateway, que é onde ele tem que mandar para aquele pacote para poder encaminhar. E aqui por qual interface que vai estar saindo. Então, sempre assim, rede de destino, máscara dessa rede de destino e o gateway. Decisão de encaminhamento de pacote. O endereço IP da interface do roteador R1 aqui é o gateway padrão desta rede local. O que é isso? Dentro de uma rede local, eu possuo lá todo o meu endereçamento IP. Então, essa aqui é a minha rede. O primeiro endereço IP de uma faixa inteira será sempre o endereço de rede, que faz referência àquela rede. Então, nesse caso aqui, ó, esta rede é a rede 192.168.10.0, sendo uma rede de barra 24, ou seja, uma rede de 24 bits. Significa que a máscara dela é 255.255.255.0. Também significa que, observando essa máscara, eu sei que o último octeto
ele é totalmente destinado a host. Então ele vai do 0 ao 255. E aí a gente precisa lembrar que em toda rede ou em toda subrede, na faixa inteira, eu vou sempre perder dois endereços. O primeiro, que é o cara que faz referência à rede, e o último, que é o cara que faz referência ao broadcast. Então essa rede aqui, 192.168.10.0, eu tenho endereçamento IP nos hosts. Então aqui, ó, ponto 10. Então aqui é 192.168.10.10, PC2, ponto 15, 192.168.10.15, e a interface do roteador que está ligada dentro da minha rede é o endereço 192.168.10.1. O que acontece? Essa interface, esse endereço IP que está na interface do roteador, que está dentro da minha rede, ele é o gateway da minha rede toda. Uma vez que toda vez em que um determinado host dessa rede precisar se comunicar com uma rede diferente da rede em que ele faz parte, ou seja, qualquer rede diferente de 192.168.10.0, o PC1 vai consultar lá na sua tabela de rota, vai consultar se existe a figura do gateway. Existindo a figura do gateway, ele encaminha para o gateway. Então ele encaminha aqui para o R1. E aí R1 consulta a sua tabela de rota e verifica aquela rede destino, o que ele tem que fazer. Aí no caso ele vai mandar para a própria internet aqui. Tendo a informação na tabela de rota, ele encaminha aquele pacote. Então, mais uma vez, PC1 quer se comunicar com PC2. Quando ele verifica, está na mesma rede. Todos os dois estão na rede 192.168.10. Nesse caso, não precisa mandar para o gateway, porque está na mesma rede. Agora, PC1 precisa se comunicar com qualquer outro endereço que não está na rede 192.168.10.0. E aí ele faz o quê? Encaminha para o gateway. Manda para o roteador aqui, que é o gateway dessa rede, e esse cara encaminha. Mesma coisa PC2. Se PC2 quiser se comunicar com qualquer endereço IP que não for da rede na qual ele pertence, que é a rede 192.168.10.0, ele vai fazer o que? Encaminha para o gateway. E o gateway despacha isso para fora. Então, gateway padrão. Os hosts devem manter sua própria tabela de roteamento local, para poder assegurar que vai ter um destino correto. Então ele consulta a sua tabela de roteamento local, e essa tabela local contém conexão direta, rota de rede local e rota padrão local. Então ele consulta para saber se aquele host destino está na sua própria rede, aí ele não precisa mandar para o gateway, ou se está numa rede diferente, aí ele consulta para saber o que tem que fazer com aquele pacote. Aí ele vai ter uma destinação correta na medida que consulta a sua tabela de rota e vai ver que ali está apontando para um determinado gateway. Tabela de roteamento, outro comandinho aqui, ó, netstat-r, eu posso dar uma olhada e aí, ó, novamente, eu tenho rede de destino, máscara e qual é o gateway, o que eu vou fazer, para onde tem que mandar aquele pacote. E aqui ele cita a interface que está conectada diretamente na rede que liga ao gateway. Tá? Então eu tenho outras redes, ó, aqui interface de loopback 127.0.0.0, rede 127.0.0.0, 127.0.0.1 é um endereçamento de loopback que a gente coloca. 92.68.10.0 faz a referência à sua própria rede, ou seja, já está praticamente conectado na interface 10.10, não precisa encaminhar para gateway, tá vendo? Então aqui ele só faz a amostra, ou seja, se quer consultar a um destino, quer chegar a um destino que seja diferente da rede na qual ele pertence, a rede que ele pertence é a 192.68.10.0, o que faz? Existe essa entrada aqui? Não existe. Então ele vai destinar uma rota padrão com a máscara da rota padrão para o gateway. Então, PC1 quer se comunicar com alguém, consulta a sua tabela de rota. O endereço do destino é 192.68.10 alguma coisa? Está nessa rede? Está, beleza. Se está nessa rede, está local, ele vai se comunicar pela própria interface. Se não está nessa rede que ele pertence, ele possui aqui na sua tabela de rota uma entrada de rota padrão. Então o que ele faz? Encaminha aquele pacote para o gateway. Aqui abaixo são endereços de multicast para comunicação local também e broadcast. No IPv6, mesma coisa também, tabela de rota IPv6.
A lógica vai ser a mesma, consultar se está na mesma rede, consultar se não está na mesma rede, manda para uma rota padrão, está aqui uma rota padrão. Aqui, referência ao seu endereçamento local, tudo isso. Decisão de encaminhamento do pacote do roteador. Essa decisão de encaminhamento, ela consulta a sua tabela de rota e ela será baseada sempre em endereços de rede. Tá? Então, o roteador ele vai ter R1 aqui, por exemplo. Ele tem redes diretamente conectadas. Redes diretamente conectadas no roteador são as redes que estão ligadas fisicamente a ele. Então, por exemplo, aqui, o 92.168.11.0. Essa rede está diretamente conectada ao roteador R1. Assim como a rede 192.168.10.0 também está diretamente conectada a R1. E a própria rede 209.165.200.224/30 também está diretamente conectada a R1. Então, redes diretamente conectadas são redes conhecidas pelo roteador. Então, de cara, qualquer pacote que chegar nesse roteador aqui, nesse momento ou em qualquer momento, com destino à rede 192.168.10.0, 192.168.11.0 ou 209.165.200.224, ele sabe o que fazer. Porque ele, quando consulta a sua tabela de rota, ele já conhece essas redes, porque são redes diretamente conectadas. Agora, imagina que chega um pacote vindo da rede 192.168.10.0 nesse roteador, querendo chegar na rede 10.1.1.0. E não foi feita ainda nenhuma entrada na tabela de rota desse roteador R1 para ele conhecer essa rede. Ela não é uma rede diretamente conectada, então ele não conhece. Então, quando o pacote chega aqui, ele vai consultar a sua tabela de rotas. Quais as redes que ele conhece? Essa aqui, a 11.0, e aqui está ligando o roteador. Ele conhece essas três redes neste momento. E aí ele não sabe o que fazer com o pacote, ele vai descartar esse pacote. Então, há uma necessidade de que redes remotas a gente precisa adicionar na sua tabela de roteamento. E aí a gente faz a inclusão de rotas estáticas no roteador R1, ou com a utilização de protocolos de roteamento dinâmicos entre R1 e R2, esses caras trocam informações anunciando as suas redes. O que seria isso? Eu posso colocar um protocolo de roteamento dinâmico aqui, RIP, OSPF, RIP2, e aí, ó, R1 tem redes diretamente conectadas, então ele conhece. R2 também tem redes diretamente conectadas. R1 anuncia para R2 quais são as suas redes diretamente conectadas, e a partir daí R2 passa a conhecer as redes que estão diretamente conectadas a R1, e para R2, essas redes, 192.168.10.0 e 192.168.11.0, serão redes remotas que ele conseguirá acessar através de R1. A mesma coisa quando R2 anuncia para R1 as suas redes diretamente conectadas, R1, a partir daí, passa a conhecer as redes 10.1.1.0, 10.1.2.0, que são redes diretamente conectadas em R2. Então, ele passa a conhecer essas redes através do roteador R2. Então, R1 passa a conhecer redes remotas através do roteador R2. E aí sim, ele agora consegue chegar naquela rede lá. Ele consegue receber um pacote vindo de qualquer uma das suas redes diretamente conectadas e encaminhar esse pacote para uma das redes remotas que ele passou a conhecer. Então, só voltando aqui, ó, R1 tem 3 redes diretamente conectadas, também tem 2 redes remotas que pode conhecer de R2. Então, ele vai conhecer essas redes remotas através de R2. Como que ele conhece? Com a utilização de protocolos de roteamento dinâmico ou com a adição de rotas estáticas em R1. Eu dou um comando aqui para adicionar rota estática para que ele consiga chegar lá. E lembrando sempre que o processo de roteamento, encaminhamento dos pacotes nos roteadores é feito através de endereços de rede. Uma tabela de rota ela é feita através de endereçamento de rede, não de host. Exemplo de uma tabela de roteamento aqui. A gente consegue ver que é R1, R2, exemplo igual ao anterior. Quando eu dou o comando no roteador em modo privilegiado,
show IP route, ele vai me mostrar para mim a tabela de roteamento. Vamos tentar entender um pouco dessa tabela de roteamento. Eu estou no roteador R1. Mais uma vez, quais são as redes que num primeiro momento o R1 conhece? As redes diretamente conectadas. 192.168.10.0, 192.168.11.0, 209.165, 200.224. São redes diretamente conectadas, então ele conhece essas redes. Vamos olhar aqui na tabela de roteamento. Existem algumas legendas que a gente pode utilizar. Vamos aqui, começando aqui embaixo. 192.168.10.0/24. Ou seja, esta é uma rede, está aqui mostrando, diretamente conectada. Olhando esse C aqui na frente do lado esquerdo, eu posso verificar nas siglas que estão aqui em cima, C diretamente conectada. Então é uma rede diretamente conectada aonde? Na interface, volta lá, na interface Gigabit Ethernet 0/0. Gigabit Ethernet 00. Então tá aqui, ó. Gigabit Ethernet 00 possui uma rede diretamente conectada e ele mostra para mim qual é a rede. Tá aqui. Mesma coisa aqui agora, 192.168.11.0 é uma rede diretamente conectada na interface Gigabit 01. E aí ele mostra que esse L aqui ó, é o endereço local, que é o endereço IP daquela interface. Então, Gigabit 0/1 do roteador R1 possui o endereço IP 192.168.11.1 na interface Gigabit 01 e conecta uma rede 192.168.11.0. Então, está aqui. Ó. Outra rede diretamente conectada, que é a rede aqui do meio, que ele também conhece, por ser uma rede diretamente conectada. E agora aqui, ó, o D. O que significa esse D? Está utilizando um protocolo de roteamento dinâmico EIGRP. Então, tanto R1 quanto R2 possuem protocolos de roteamento dinâmicos configurados, o protocolo EIGRP, e faz com que haja uma troca de informação entre eles, aonde um informa para o outro quais as suas redes diretamente conectadas. E aí, esse outro roteador consegue inserir na sua tabela de rota e passa a conhecer as redes remotas através daquele outro roteador. Então aqui ó, a gente consegue justamente observar isso. R1 não possui uma conexão direta com a rede 10.1.1.0, nem uma conexão direta com a rede 10.1.2.0. Então, através de protocolo de roteamento dinâmico, EIGRP, ele conhece a rede 10.1.1.0/24 e a rede 10.1.2.0/24 via quem? Via, ele está mostrando aqui, ó, 209.165.200.226, via o roteador R2. 226 é o endereço IP que está na interface de R2 que conecta a R1. Então ele recebe informação de R2 através do que é o IP 209.165.200.226. Ele recebe a informação das redes remotas que estão lá em R2, que para ele é uma rede remota, que está conectada em R2. Então um passa para o outro a sua própria tabela de roteamento. E aí eles passam a conhecer as redes remotas através do seu roteador vizinho ou do seu roteador adjacente, como é um termo bastante utilizado. Entrada de tabela de roteamento. A gente consegue ver aqui. Aqui é só falando o que eu já acabei de falar, né? O tipo da legenda, a própria rede diretamente conectada na sua interface. Então o A identifica como a rede foi reconhecida pelo roteador e é aquela legenda, se é diretamente conectada, se é o protocolo de roteamento dinâmico, qual protocolo. Deixa eu voltar aqui. Então, em todos eles aqui, ó, eu tenho protocolo OSPF, eu posso ter uma rota padrão, uma rota estática. O Szinho diz que é uma rota estática, ou seja, eu fui lá na mão e configurei aquela rota. Rota padrão, quando tiver asterisco, é a rota padrão, tudo isso. O C identifica a interface no roteador que está conectada àquela rede de destino. Então, o que eu acabei de explicar agora há pouco. Entradas da tabela de roteamento de redes remotas. Agora a gente vai ver a rede remota. Mesma coisa. O protocolo, como que foi reconhecida. Rede de destino. Distância administrativa.
Instância administrativa vai levar em consideração o tipo do protocolo de roteamento dinâmico. Métrica, um cálculo que é feito pelo próprio equipamento lá para informar um determinado valor que vai ser calculado em cima também de um algoritmo de acordo com o tipo do protocolo de roteamento dinâmico que a gente vai estar utilizando, ou se for roteamento estático, a métrica é outra. Não vai ser objeto nosso agora de estudo, não. IP do próximo salto, para onde eu tenho que mandar o pacote para chegar naquela rede destino. Quantidade de tempo decorrido desde que foi descoberto. E a interface de saída, ou seja, para qual interface o pacote é encaminhado. A tabela de roteamento em um roteador, ela pode ser feita de duas formas. Ou através da interface de saída, ou com a utilização de endereçamento de próximo salto. Tá? O que é o endereço de próximo salto? Digamos aqui em R1, a tabela de roteamento dele, aqui com o comando show IP route, mostra a tabela de roteamento. Ele vai mostrar o que? Para as redes destino, que está utilizando o protocolo EIGRP aqui, né? Protocolo dinâmico para fazer a troca de informação entre os roteadores das suas redes anunciadas e o compartilhamento da sua tabela de roteamento. Para chegar na rede 10.1.1.0 é via o que? 209.165.200.226. Esse número de endereço IP aqui, na verdade, é o endereço IP que está na interface de R2, que liga R2 a R1. Então significa que qualquer tráfego vindo aqui da rede do PC1 ou do PC2, chegando em R1, para chegar lá na rede da direita lá, ele vai ter que pegar esse pacote e encaminhar para o próximo salto. O próximo salto é sempre o endereço da outra ponta, no caso o endereço da interface aqui de R2. É o endereço IP de lá, então é o próximo salto. Ele manda o pacote para aquele endereço IP, que está aqui, ó, via 209.165.200.226. Quando se trabalha com interface de saída, em vez de colocar o endereço IP, vai estar mostrando qual a interface que sai. No caso, sairia pela interface S000. Agora a gente vai estar dando uma visualizada nos aspectos físicos de um roteador. Anatomia é um hardware, como outro qualquer, com processador, memória, com slots, com tudo isso. Parte externa, você tem conector para fonte. Na parte de traseira você vai ter as interfaces. Possui a CPU, que é o processador. Possui sistema operacional, que é chamado de iOS, tanto em roteadores quanto suítes. A gente chama o sistema operacional de iOS. A memória tem memória RAM, ROM, NVRAM e flash. Memória RAM, memória volátil, desligou, perde. Ela armazena o iOS em execução naquele momento, o arquivo de configuração atual. Então, se você está, por exemplo, mexendo no roteador, ele vai estar carregado na memória RAM o arquivo running config, que é o arquivo que está em execução naquele momento, tanto no roteador quanto no switch. Armazena tabelas de roteamento IP e tabelas ARP e o buffer daquele pacote. A ROM, instrução de inicialização, software diagnóstico e o iOS limitado. NVRAM armazena o arquivo de configuração inicial. Esse arquivo de configuração inicial é o arquivo startup config, que é o arquivo que é lido no momento em que o equipamento é ligado. Ele lê esse startup config e carrega na memória RAM como running config. E na memória flash fica armazenado o iOS e outros arquivos de sistemas. Tanto a ROM quanto a NVRAM quanto a flash, memórias não voláteis, ou seja, se eu desligar o equipamento, o arquivo que está salvo ali não se perde. Por dentro do roteador, fonte, cooler, a parte de memória, chassi modular para poder modificar as interfaces, adicionar novas interfaces, igual um computador como outro qualquer. Parte traseira, nós temos os slots para poder adicionar novas interfaces aqui. Conector para fonte, botão para ligar e desligar. Console, utilizando cabo USB. Portas auxiliares. Porta auxiliar para poder fazer uma conexão via linhas de escadas, conexões remotas.
Console RJ45 para utilização de cabo de console para ligar num computador, no notebook para acessar via terminal. Interfaces de rede, interfaces LAN, que vão estar ligadas a switches, por exemplo, ou a outros roteadores, e essas interfaces podem ser endereçadas. E portas USB, normalmente utilizados para fazer atualização do iOS, do roteador, fazer backup. Você coloca um pendrive ali, um HD externo, e você consegue fazer tudo isso. Conexão também, interface WAN, para poder estar ligando um roteador ao outro através de linhas seriais, mesma coisa. Portas console através de USB, console através do cabo de console usando o RJ45, auxiliar para conexão de linhas de escadas para fazer acesso remoto, e interface de rede. Bom, aqui as interfaces LAN e WAN, são as principais interfaces que são utilizadas para conectar a outros equipamentos, a outros roteadores, a switches. A gente vai estar usando bastante essas interfaces ao longo do curso para fazer as conexões e as configurações. iOS Cisco é o sistema operacional que vem tanto nos roteadores quanto nos switches. A gente vai dar uma visualizada rápida agora. Como que funciona o processamento? Nós temos a memória flash. Na memória flash fica uma imagem do iOS, geralmente fica um arquivo lá salvo na memória flash, e alguns outros arquivos relacionados ao sistema. Na memória NVRAM fica o arquivo salvo de configuração do equipamento, que é o arquivo startup config. Quando o equipamento é ligado, ele carrega o iOS na memória RAM, e juntamente nessa carga também carrega o startup config para a memória RAM, e na memória RAM ele fica sendo executado como running config, é o arquivo que fica ativo de configuração. Tanto que toda vez que qualquer comando que a gente for fazendo lá no iOS, fazendo alguma configuração, num primeiro momento esse comando ele vai ser escrito no running config, tá? Depois eu tenho que pegar e usar um outro comando para salvar o arquivo running config que está na memória para o arquivo startup config. Se eu fizer algumas configurações no iOS e não salvar, ele ao ser reinicializado, ele perde aquela configuração que eu fiz e volta ao arquivo startup config que estava lá. Então tem sempre que lembrar disso. Estou fazendo as configurações, estou configurando uma interface, rota, qualquer configuração que estiver fazendo no equipamento, após as configurações, sempre executar o comando copy running config startup config, que aí ele pega as informações ativas da memória RAM a nível de configuração que estão rodando no arquivo running config e salva no arquivo startup config que está na memória flash, na memória NVRAM, desculpa. Então a inicialização, já falamos um pouco agora, você já executa o post, carrega o programa de Bootstrap, então ele roda, sai da memória RAM, da memória ROM, vai começando a ser inicializado, memória flash, pega o arquivo do iOS, localiza, carrega, e aí ele vai sendo carregado, tanto o iOS quanto o startup config, que joga para a memória RAM e fica lá como running config. Aqui a gente consegue ter uma visualização das saídas. Eu posso utilizar o comando show version, ele me mostra o iOS, a versão do iOS, a versão do Bootstrap, o arquivo da memória flash que está salvo, que é o arquivo da imagem, e algumas outras informações que eu consigo visualizar a respeito da versão do iOS rodando naquele momento do equipamento. Configurando o roteador, vou utilizar basicamente a porta de console no primeiro acesso, conecto lá o cabo de console na porta de console, conecto numa interface serial do meu computador, do meu laptop, e aí eu consigo acessar pelo terminal, eu acesso a console desse equipamento para começar a fazer as configurações. Então aqui está um exemplo do cabo de console conectado na porta de console. Esses outros dois cabos aqui são os cabos de Ethernet. E aí as etapas. Toda vez que eu conecto numa primeira vez, eu vou estar sempre no modo que a gente chama de modo usuário, identificação pelo prompt aqui do sinal de maior. Executando o comando enable, eu entro no modo privilegiado, a gente consegue ver aqui com a hashtag na frente, já é o modo privilegiado. Utilizando o comando configure terminal ou conft,
eu entro no modo de configuração global. E aí aqui eu tenho alguns comandos. Hostname R1, ou seja, por padrão ele vem com o nome router. O comando hostname é para eu definir um nome de host para esse equipamento. Então hostname R1, então R1 aqui agora passou a ser o nome desse hostname. Enable Secret Class, estou habilitando senhas. Line Console 0, eu estou definindo uma senha para console. Então a senha vai ser Cisco. Login força a senha Cisco, a senha na hora que for entrar no console. Linhas VTY são as linhas de acesso remoto, também estou definindo uma senha. Service Password Encryption, estou fazendo uma criptografia dessas senhas para que elas não fiquem expostas no arquivo running config nem no startup config em modo texto. Banner Malt D, jogo da velha, que é o delimitador, para eu colocar uma mensagem na hora da pessoa acessar aquele equipamento, ele vai mostrar uma mensagem na tela. Ideal é sempre colocar mensagens restritivas. E aquilo que eu falei, toda a configuração que você estiver fazendo, todos esses comandos aqui que eu estou entrando, num primeiro momento, eles serão salvos no arquivo running config, que está na memória RAM. E aí eu dou o comando copy running config, startup config. Aí ele pega o que está ativo na memória RAM e escreve no arquivo startup config, para que ao ser reinicializado o equipamento, aquelas alterações que eu fiz entrem em vigor e funcionem normalmente. Aqui, comandos para endereçamento de interface dentro do roteador em modo de configuração global. Eu entro na configuração da interface através do comando interface e digo qual é a interface que eu quero configurar. Nesse caso aqui, Gigabit Ethernet 01. Então eu estou aqui em R1. Estou entrando na Gigabit Ethernet, desculpa, é a 00. Gigabit Ethernet 00, que é essa interface aqui do roteador. Com o comando IP address, eu estou definindo um número de IP para aquela interface. Então, número de IP e a máscara. Então, eu estou endereçando a interface Gigabit Ethernet 00 com o IP 192.168.10.1, máscara de 24 bits. Dou o comando no shutdown para tornar essa interface ativa. E aí ela entra aqui, estando em ativa. Exit, eu saio da configuração da interface. Agora eu vou configurar a interface Gigabit Ethernet 0/1, que é essa interface do roteador aqui. Int Gigabit 0/1, ou seja, agora o comando abreviado, mesma coisa do que o interface, Gigabit. IP address também estou utilizando o comando agora mais abreviado. Defino o endereço IP e a máscara. No shutdown, para tornar aquela interface ativa. Verificação das configurações, eu posso utilizar em modo privilegiado o comando show IP interface briefing. Ele me mostra as interfaces, o endereço IP que está atribuído àquelas interfaces. Eu tenho aqui Gigabit Ethernet 00, 01, tem uma serial 000 e os devidos endereços IPs atribuídos àquelas interfaces, se estão ok e se está ativa tanto fisicamente quanto o protocolo ativo a nível de comunicação. E eu posso testar um ping, ou seja, em modo privilegiado, eu estou dando um ping no roteador R1, a partir do roteador R1, para a ponta, a interface do roteador R2 que está ligando no R1, para saber se está tudo ativo. Então eu dou o ping para o endereço IP da outra ponta, aqui no caso de R2, e ele vai me dar uma resposta dizendo que está 100% de sucesso, então ok. Ou seja, há uma comunicação nesse momento entre R1 e R2. Configuração de gateway padrão. Gateway padrão em uma rede é o cara que vai encaminhar o pacote se for para uma rede diferente. Então, se eu tenho um host de origem querendo comunicar com um host de destino, se esse cara destino está na mesma rede que o host de origem, não há necessidade de encaminhar para o gateway padrão. Mas se o destino está em rede diferente, ele encaminha para o gateway padrão. Nesse caso aqui, voltando no slide anterior, PC1, quem será o gateway padrão de qualquer um host conectado a essa rede? É o endereço IP da interface Giga00 que está conectado aqui no roteador. Esse IP aqui dessa interface será o gateway padrão de toda essa rede 192.168.10.0. Mesma coisa aqui embaixo. A rede 192.168.11.0, quem será o gateway padrão dessa rede? Será o endereço IP da interface de R1 que está conectado a essa rede. Então, será a interface Ethernet Gigabit 0/1. Então,
e eu faço as configurações de gateway padrão a nível de endereçamento IP em todos os hosts. Eu informo em cada um dos hosts quem é o gateway padrão. Lembrando que vai ser um único gateway padrão praticamente para aquela rede toda. Então aqui o exemplo, ou seja, gateway padrão em um host. Nesse caso aqui, essa rede aqui, 192.168.10.0, agora eu tenho dois hosts conectados. Se a comunicação for do PC1 para o PC2, ou seja, está na mesma rede, então não há necessidade de encaminhar para o gateway. Não há necessidade de encaminhar o pacote para o roteador, porque está na mesma rede, ele consegue consultar a sua tabela de rota local lá e verifica que está na mesma rede e encaminha o pacote para cá, utilizando até endereçamento a nível de camada 2, que é o endereçamento MAC, após uma resolução ARP. Nesse caso aqui, se o PC1 quer se comunicar com o PC3, bom, aí já está em interface em redes diferentes. Então o PC1 tem que fazer o quê? Como o destino não é mais a rede 192.168.10.0, ele tem que encaminhar o pacote para o gateway padrão da sua rede, que é a interface gigabit 00, o endereço IP 192.168.10.1, que está atrelado na interface gigabit Ethernet 00 do roteador 1, e o roteador 1 encaminha esse pacote para a rede destino, que é 192.168.11.0. Lembrando lá atrás um pouco a questão da tabela de rota, roteador 1 conhece a rede 192.168.10.0 e conhece a rede 192.168.11.0. Então ele sabe o que fazer quando o pacote chega destinado a essa rede daqui de baixo. Então ele encaminha a rede para cá. O PC3, na hora de responder a requisição do PC1, mesma coisa. O processo de volta está numa rede diferente da rede que ele pertence. Então ele encaminha para o seu gateway padrão, que será 192.168.11.1, que está na interface gigabit 0/1 de R1. É o gateway padrão tanto de PC3 quanto de PC4. PC3 responde para o gateway padrão, porque o destino é diferente da sua rede. R1 conhece a rede de destino, 192.168.10.0, e aí ele encaminha para a rede de destino até chegar no PC1 a devida resposta. Configurando o gateway padrão em um switch, tá? Eu entro no switch, se eu der o show running config, eu consigo visualizar lá a interface VLAN. Lembrando que no switch eu não vou endereçar a interface, a interface física. Eu vou ter uma interface virtual, uma VLAN, uma interface de VLAN, e é nela que eu vou colocar o meu endereçamento IP e vou definir o gateway. Ou seja, a interface de gerência, a VLAN de gerência que a gente chama, que ela vai estar sendo endereçada para poder fazer o acesso remoto. E com isso, a gente encerra esse capítulo. Espero que tenham espero que tenha ajudado bastante. Não deixem de estudar o conteúdo teórico, que é bastante necessário. Essa explicação é mais como um apoio. E aquele abraço e até a próxima.